Pessoal, então, nós vamos dar início ao 6º episódio, né, Dani? Já na 2ª temporada do nosso evento Egresso Pozenc, Onde Anda Você. E nós temos hoje o prazer de ter o Gustavo, né? O Luiz Gustavo foi meu colega também da primeira turma de mestrado do Pozenc, assim como o Sandro e a Giane, que vocês já conheceram em edições anteriores. Então, Gustavo, eu gostaria de te agradecer enormemente por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que a tua experiência, a tua vida controlada, consiste numa experiência muito interessante, né? Porque o Gustavo fez mestrado, doutorado, foi professor, atua na Petrobras e numa área que é a área ali, como ele comentou anteriormente, a área de formação básica dele na pós-graduação. Né? Então, Gustavo, muito obrigada, né? Está saindo da Covid, mas obrigada por ter aceitado o convite e estar presente aqui hoje. E eu gostaria de agradecer mais ainda, né? Nós temos hoje a presença do Cicerone, ao professor Ariovaldo, que, como de praxe, foi o orientador do Gustavo no mestrado, e não falei para esse público ainda, nem todos, né, mas é uma felicidade muito grande ter o Ari aqui hoje. O Ari também passou por Covid, né, nesse ano difícil que estamos passando, e está aqui totalmente recuperado hoje para apresentar o Gustavo e ser o anfitrião do Gustavo no evento. Então, Ari, muito obrigada. Pessoal, eu vou só pedir para vocês, assim que o Gustavo iniciar a apresentação dele, que todos fechem câmera e microfone. Depois da apresentação, aí a gente abre para que vocês possam interagir, tá? Obrigada, Gustavo. Obrigada, Ari. A palavra é sua. De quem? Sua. Obrigado, Débora. Não, eu só quero, então, agradecer mais uma vez o Gustavo ter vindo. O Gustavo foi a primeira defesa minha de mestrado aqui no programa de Engenharia Química da UFSC, em controle de processo mesmo, né, Gustavo? Foi aqui que você começou a tua jornada em controle. O Gustavo é engenheiro químico da URGS, né? Da URGS, né? Sim, da URGS. Fez doutorado na COP depois, com o mesmo orientador que foi meu orientador de doutorado, e tem uma bela carreira aí, né? Uma carreira que mistura a experiência profissional na Petrobras com a experiência acadêmica na universidade, na URGS, na PUC. Eu acho que tem muito para falar para todos nós. A nossa plateia está ótima aí, tem 40 pessoas na sala. Então, Gustavo, fica à vontade, tá? E a gente vai, então, fechar a câmera e o microfone para que todos possam te ouvir tranquilo, tá bom? Certo. Tá certo. Obrigado pelas palavras, Ariovaldo. Bom, vou começar aqui. Eu não preparei muita coisa, assim, né? Eu mais fiz uma apresentação para deixar como referência aqui. Não sei se eu fecho a câmera também, não precisa. Se precisar, me avisa. Não, tu fica com a câmera aberta. Não deixa aberto, né? A gente vê. Tá, então eu vou compartilhar aqui, só para seguir de base, né, aqui o que eu tinha feito, já respondendo a pergunta, onde é que eu compartilho isso? É aqui, tá. Vamos lá, até vou colocar a tela inteira, que daí pega tudo. Selecionar, poxa vida, tela inteira. Permitir, vamos lá. Então tá, acredito que vocês estejam vendo aí, né? Estão vendo? Apareceu. Sim, tá então, certinho. Tá. Então vamos começar pelo onde anda você, né? Então, onde anda você, eu ando nesse lugar aqui, né? Na refinaria Alberto Pasqualini. Essa aqui é uma foto do nosso restaurante, né? Uma refinaria bem interessante, que tem uma arquitetura modernista, né? Acho que é o único exemplar no Rio Grande do Sul de arquitetura modernista. Toda refinaria é assim, né? Um lugar bem bonito. E é um lugar onde eu fiz estágio, como na graduação em Engenharia Química. Eu fiz estágio em 91 ali, antes de me formar, né? Me formei no final de 92 e depois voltei em 2003, voltei 10 anos depois, 12 anos depois. O interessante é que eu voltei e não me lembrava mais de nada, e aos poucos eu fui vendo as coisas e meio que montava assim as memórias que eu tinha, né, da refinaria. Então eu acabei voltando para cá e trabalhando na mesma área que fiz no mestrado, né? Mais especificamente aqui, pessoal, eu trabalho aqui, né, na sala de controle. Isso aqui é uma foto do nosso centro de controle. Eu vou só falar onde eu estou agora, depois eu falo mais sobre como é que foi essa trajetória aqui, tá? Então aqui é a nossa sala de controle, a minha sala, eu trabalho com a configuração, essas coisas, esses programas que controlam tudo aqui, eu que faço os ajustes, sintonias, faço as lógicas, né, dessas coisas que operam todas as plantas. Nossa sala fica mais aqui do lado à direita, tá? Tem uma salinha, então eu fico na realidade bem em contato com a operação.
Ainda mais sobre a refinaria, vou aumentando o zoom, né? Então eu estava aqui no prédio da refinaria, agora estou no prédio de controle, agora aqui a refinaria como um todo, né? Esse aqui é o prédio, normalmente a gente fica, a sala de controle é aqui, a refinaria fica aqui, tem uma área de processo, uma área de tancagem, né? Isso aqui, para a gente ter uma ideia, tem uns 5 quilômetros de extensão. A área industrial aqui tem uns 2, 3, tá? Mas tem mais uma área de reserva ecológica que tem mais uns 2 quilômetros. Então é mais ou menos 5 quilômetros por 1,5 km, 2 de largura. Aqui é o nosso processo, tá? Não vou falar sobre isso aqui, mas é uma refinaria que agora está bem complexa já há alguns anos, né? Que tem processo de destilação, craqueamento, coqueamento, hidrorefino, geração de hidrogênio, produz praticamente todos os combustíveis e derivados que são consumidos no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina. Então, provavelmente aí em Florianópolis vocês usam combustíveis da Refap ou da Repar. Aí fica bem no meio da zona de divisão entre as refinarias, né? E aqui, continuando, né, a Refap fica aqui é um corte do Rio Grande do Sul, da Lagoa dos Patos, aqui é o nosso litoral, né? A Refap fica mais ou menos aqui em Canoas, Porto Alegre mais para cá, 20 quilômetros. É um lugar bom ainda, eu consigo ir de carro em menos de 20 minutos, né? Aqui tem um oleoduto de... Deixa eu mudar aqui. Colocar aqui uma setinha. De mais ou menos uns 100 quilômetros, a gente recebe o petróleo através de navios, né, que tem aqui umas monoboias que atracam, o navio amarra aqui e engata aqui o mangote, vem aqui pelo subterrâneo 5 quilômetros até o terminal de Osório e vem para Porto Alegre, aqui para Canoas, né? E aqui depois a gente manda uma parte para a antiga Copesul, Braskem, uma parte para um terminal aqui que vem pela Lagoa dos Patos em navegação até Rio Grande para exportação, né? Mas a maioria sai aqui com os modais rodoviário e ferroviário e distribui para o estado, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul a Refap também expandindo mais ainda, né? Só uma unidade da Petrobras. A gente tem também uma participação no Polo e tem uma participação na Rio Grandense, né? Ainda temos participação no Rio Grande do Sul, porque o projeto não tem nada nos estados, né? Acho que a Petrobras vai acabar virando um Petroesp ou Petroerg, porque só vai ficar Rio e São Paulo, o resto tudo está à venda, ou em desinvestimentos, como falam agora, né? Mas a gente tem essas 3 unidades aqui no Rio Grande do Sul. E no Brasil, aqui eu trabalho numa parte que se chama Refino, numa parte da empresa que se chama Refino, tem a parte de produção de petróleo, que é bem maior, né? Mas o Refino que tem várias unidades no país. Então a gente tem essa pequena aqui, realmente o maior é concentrado no Sudeste. E atualmente eu dou apoio não, estou no processo de migração assim, para a sede. Hoje eu sou assim, o responsável por calcular os índices de controle avançado e regulatório de todas as refinarias do país, das 13 refinarias do país. Esse aqui é o resumo mais ou menos, tá, de onde eu estou agora, tá? Eu estou agora, então, estou aqui, ó. Eu fiz um timeline aqui para entender um pouco melhor, tá? Como é que foi esse caminho todo, tá? Então, eu estou mais ou menos aqui. Eu trabalho na Refap, né? Onde eu sou engenheiro de processamento, mas trabalho numa antiga coordenação de controle e automação, agora só tem atividade, trabalho na sala de controle, no centro de controle, e ali eu faço estratégias de controle regulatório, controle avançado, dou suporte, interação com a manutenção, com a operação. Eu sou um engenheiro da refinaria, mas também, minha lotação oficial é essa, tá? Mas também eu dou aulas na Universidade Petrobras desde 2011, que é mais ou menos esse tempo aqui, tá? Desde 2011, eu dou aulas de controle regulatório, diagnóstico de desempenho, de sintonia, de controle avançado também, e daí a gente dá aula para toda a Petrobras, tá? Então, eu também faço isso aqui. E atualmente, mais ou menos tem uns 2 anos que eu estou trabalhando juntamente com a sede, porque quando começaram esse movimento de desinvestimentos de venda, a sede começou a puxar as pessoas da refinaria que elas tinham interesse para trabalhar com eles, né? Então, apesar de eu ainda estar na refinaria, minha lotação, eu faço mais da metade do meu trabalho para a sede, e é basicamente dando apoio. Estou numa gerência de automação e refino digital, né? Eu faço todos os cálculos, né, de controle regulatório, os índices das todas as refinarias, e também dou apoio no cálculo. Eu também faço do controle avançado, né, mas não sou o representante oficial, né, para todas as estratégias de controle avançado. A gente dá apoio, dá um suporte para as refinarias
do sistema, tá? Então, esse é onde eu estou agora. Agora, eu queria falar um pouquinho da trajetória aqui, tá? E, assim, Débora, eu não estou vendo a mãozinha de ninguém, eu acho que é igual o Teams isso aqui, né? A gente só consegue ver o que a gente está apresentando, não consegue ver nada, né? Então, se quiserem me interromper, se alguém levantar a mão, quiser perguntar, fique à vontade, tá? Porque Pode deixar que eu estou ligada, mas geralmente eles perguntam no final. no final, né? Primeiro é só o monólogo, né? Isso. Aham. Isso é uma coisa que ficou meio chata, que é um monólogo sem interação, né? Tu não vê aquelas caras de espanto, né? Que tu foi capaz de mudar o foco. Não vê cara de aprovação nem de surpresa, assim, né? Mas enfim. Não tem feedback. Não tem feedback. Sem feedback. A malha está aberta, tá? Tá Depois aprovado, a gente tá fecha a aprovado. malha, tá bom? Sim, sim. Fala assim, a gente faz uma descarga mental, né? Descarga de informações, né? Pelo menos são informações leves essa, né? Bom, então, que nem o Orivaldo já falou, eu me formei. Essa aqui é uma linha do tempo de 88 até 2021, tá? Eu separei da seguinte maneira, até eu coloquei aqui atividades de ensino em verde, atividades profissionais, onde eu, assim, as que contaram tempo de trabalho estão em azul aqui, tá? Esse é um outro problema que eu acho que a gente tem, né? A gente não conta tempo de trabalho, né? Eu me formei com 22 anos, não me lembro de ter ficado um ano sem fazer nada, sempre fazendo bastante coisa e eu tenho todos os anos de mestrado, doutorado e pesquisador não contam, né? Então, meu tempo total de trabalho é 20 anos só, né? Sendo que eu já tenho uns, olha, quase 30, né? Isso é um problema, assim, tá? Bom, então, mas não é um problema só meu, né? Quem tem filho também, as mães, né, deviam também contar tempo de trabalho, né? Que é um trabalho importante de cuidar do ser humano, não é praticamente negligenciado, né? Então, enfim, não é um problema exclusivo da gente que trabalha com pesquisa, né? Então, me formei em engenharia química em 92, aqui na URGS, né? De 88 a 92, e daí me candidatei a um mestrado na UFSC, né? E recebi, claro, as coisas às vezes são muito em cima da hora, né? Recebi uma semana antes, né? Eu saí de férias, né? Voltei, não tinha. Era uma época meio ruinzinha, né? Parecido com agora, acho que agora é pior até. Acho que até pior. Mas tinha muito emprego, né? Só que o pessoal que fazia, os meus colegas que faziam estágio, tinham algumas outras atividades, mas para ter uma ideia, acho que só da minha turma toda de engenharia química tem 3 pessoas que trabalham com engenharia. Tem gente que fez concurso para outras áreas, trabalha com química, trabalha com física, virou empresário, tal. Então acho que não, tem 4, eu acho, 4 agora, estamos lembrando, que trabalham com engenharia química, né? Daí eu recebi a resposta uma semana antes, né, e aí eu fui, né, para fazer o mestrado lá, né, daí naquela época não tinha internet, nada, né, aí eu peguei o ônibus de noite, né, meia-noite, cheguei lá às 5 da manhã ou 6 da manhã, esperei amanhecer o dia, comprei um mapa da cidade para ver onde é que eu ia, tá, eu não tinha nem ideia. Aí fui já para a aula inaugural, depois fiquei um tempo na casa do professor catarinense, no centro, aí fiquei uns 2 dias lá, depois consegui alugar um apartamento por um tempo, e foi uma época bem, bem corrida, assim, né, e depois aí fui conhecendo o pessoal do turma, né? Daí o Sérgio estava querendo dividir o apartamento, acabei dividindo com ele, né? Daí fui morar no continente uma época. Aí depois de um tempo a gente conseguiu achar um lugar, um apartamento perto da universidade na Trindade. Daí foi muito bom, né? Mas os primeiros meses foram bem, bem complicados assim de vida, né? E a gente tem que lembrar que aquela época, lá em 93, é uma época que o dinheiro corria muito rápido, né? A inflação era altíssima, né? Então tinha que se virar como dava, né? Tem que ter apoio da família, ajuda, senão a gente realmente não consegue, né? Fazer as coisas. E foi bem difícil, né? No começo, quando a gente sai assim, sem conhecer nada, nem ninguém, sempre que eu passei por dificuldade, eu sempre pensei, tem que aguentar uma semana, depois mais um pouquinho, né? Sempre foi aos poucos, né? Nunca penso a longo prazo, né? Sempre vendo um pouquinho à frente, né? Isso é uma atitude que eu costumo ter na vida, né? Até quando em outras coisas, né? Até quando faz outro tipo de atividade, né? Por exemplo, eu comecei a
correr faz alguns anos, né, depois de velho, né, com 45 anos eu comecei a correr, e quando tu participa de uma prova é bem sofrido, né, então eu sempre penso, não, tem que ir mais a tempo, tem que ir até tal lugar, tem que chegar a tal tempo, com tal, sempre pensando só um pouquinho à frente, quando tu vê tu consegue completar, quando tu vê tu consegue um tempo bom, né, mas no começo ali do mestrado foi bem complicado, tá? E acho que depois, claro, depois as coisas melhoraram, foi bem legal, assim, foi uma experiência muito boa, né, difícil ter um lugar melhor para começar, tá todo num meio, né, universitário, com pessoas com problemas parecidos, né, e é bom, né, que a gente não tinha muito assim, a gente não tinha outras preocupações além disso, né, além de estudar, né, então eu estudei bastante, né, acho que tive notas bem boas, acho que eu consegui passar com conceitos bons em tudo, só uma matéria que eu acho que eu não consegui, que foi uma que eu meti a fazer mais do que deveria, foi equilíbrio de fases, né, que eu fiquei doente até no meio, né, aliás eu tinha um problema respiratório bem chato, assim, uma gripe bem chata durante várias semanas, e eu não consegui estudar direito, daí eu meio que larguei de mão e eu tirei o único B, assim, do curso todo, né, e eu me arrependi depois de fazer mais do que deveria, né, enfim, mas foi bem interessante. No começo, assim, na UFSC, eu me meti um monte de coisa, né, para ocupar meu tempo, né, já que não estava meio sozinho no mundo, né, então eu entrei no coral da universidade, eu jogava futebol ali com o pessoal no Granville, acho que toda semana, umas 2 vezes. Eu fiz várias coisas, assim, participei do grupo de astronomia, no observatório tinha reuniões, né, aprendi bastante coisa, fiz cursos de inglês extras, né, então eu preenchi bem meu tempo, assim, aproveitei tudo que a universidade oferecia pra gente. Então foi uma época bem legal, né. E depois, no final, as coisas vão se ajeitando, a gente vai ficando bem, né, mas daí começa a ter outro problema, tá, depois que tu começa se adapta a um lugar novo, assim, muda a vida, né, e eu fui muito novo, eu fui com 22 anos, né, nunca tinha morado sozinho, acho que eu lido muito bem com os problemas, né, mas a gente tem dificuldades igual, né, e toda pessoa tem problemas. E depois que a gente se adapta, daí começa a ter outro problema, né? Que é o problema de tentar terminar o trabalho. Tu começa ele, daí eu me direcionei para a área de controle, que eu sempre gostei de modelagem, né? E simulação, embora não soubesse direito o que era isso, né? O meu curso da URGS não era muito bom naquela época, tá? Quando eu fiz, ele estava muito defasado. O curso da URGS é bem antigo, mas teve uma época que ele ficou muito defasado. Depois, com o tempo, veio muita gente nova e melhorou bastante. Hoje ele é um curso excelente, né? Então, depois de passar um tempo de adaptação, a gente começa a ter o problema de defender e fazer o trabalho. E realmente tive alguns problemas, eu achei que não ia conseguir, o experimento não dava certo, né? E isso aí não foi só no mestrado, tá? No doutorado também a gente tem problemas que a gente acha que não vai conseguir. A gente fica, embora pareça que não, né? A gente tem muita pressão, né? E eu acho que é uma coisa que a gente não fala muito, agora até que estão falando, né, que é problema de saúde mental, né? Do pesquisador. Eu desenvolvi, assim, eu ficava com dores de cabeça muito grandes no mestrado, às vezes. No final, quando eu achava que não ia conseguir terminar tempo, que não dava certo os experimentos, uma vez que o reator, até me lembro lá, ele ficou todo cheio de polímero, a gente demorou muito tempo para limpar ele, né, eu achei que nunca ia dar certo aquele negócio lá. Daí eu tinha dores de cabeça, assim, que iam invadindo as costas, né, e eu ficava todo duro por trás, assim, né? Então, nesses momentos, eu vinha para casa aqui em Porto Alegre, ficava um fim de semana, um pouco mais, uns 5 dias. Aí esquecia as coisas e voltava, né? Lá, enfrentando o problema e voltando, né? E depois, no final, a gente acabou... Eu queria terminar em 2 anos, né? Acabei indo para 2 anos e 4 meses. Naquela época eu podia defender um pouco mais, né? E também outra preocupação que tinha é a seguinte, tá, vou terminar isso aí, vou fazer o quê, né? Uma coisa que eu não queria fazer é emendar direto o mestrado com o doutorado, tá? Porque eu tinha essa ideia, e acho que é uma coisa que é bem pertinente, é que se eu emendo o mestrado com o doutorado, eu acabo fazendo o mesmo trabalho, né? E eu queria ver coisas diferentes, né? Queria fazer algo mais prático, ver outras visões, né? Trabalhar um pouco. Então, nesse meio tempo também, além da preocupação de terminar o trabalho, eu comecei que nem eu falo, negociar meu passe, né? Aí procurei ver outros lugares, daí descobri que peguei eu ia na biblioteca muito pesquisar as
microfichas, pegar trabalhos, né, pegar os congressos, e vi que tinha um Cobec, um trabalho da URGS, né? Daí eu me espantei, porque a URGS nunca tinha trabalho naquela época. Aí vi o professor Argimiro, o nome dele no trabalho. Aí peguei o e-mail dele, escrevi para ele, depois liguei para ele, vim falar pessoalmente em Porto Alegre, e ele tinha uma bolsa de mestrado e uma de doutorado nessa modalidade RAI, né? Que eu não sei se existe ainda, né? E ele falou, não, você termina então e vem para cá, né? Aí eu deu outro problema, que eu queria terminar logo porque era uma bolsa boa, né? E eu perdi acho que era uma bolsa bem melhor que o mestrado, tá? Bem melhor. Então eu perdi um tempinho, defendi mais demorado do que eu queria. Eu queria fazer em 2 anos, fiz em 2 anos e 4 meses. Mas acho que foi muito bom, foi no tempo certo, né? E essa é uma coisa que eu sempre falo para os alunos lá, para os meus orientados. Tu quer terminar num tempo, tu se planeja para terminar antes, porque vai demorar mais. Tá? Te planeja para terminar antes que vai acontecer algum problema. Não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa que tu vai montar um muro lá que tu sabe o dia que vai terminar. Vai acontecer problemas, vão acontecer vários problemas no meio. Então, te programa para antes. Bom, daí eu negociei com o professor Argimiro e vim para a URGS, né? E fiquei com um pesquisador RAI de julho de 95, né? Eu entrei em março de 93, defendi em 3 de julho de 95. E daí fiz um projeto que era com o polo petroquímico até, que era fazer modelagem, pesquisar controle, né? Mas a gente acaba fazendo tudo que o departamento pede, né? Então, fiquei de julho de 95 até março de 90. Eu acho que terminou antes, eu acho, né? Terminou no fim do ano, eu acho. Terminou no fim de 96, né? Foi um ano e meio por aí. Era 95, 96. Eu peguei no meio de 95 até final de 96. Tá? Então eu fiquei como pesquisador aqui, era uma bolsa boa, né? Aprendi um pouco, tal. Eu comecei nesse período aqui, o professor de controle da URGS, que era da Refap também, da refinaria, ele faleceu, né? E eu entrei no lugar dele, fizeram um concurso, eu entrei. E daí comecei a trabalhar já no departamento. Colaborava já com os bolsistas, tudo ali, né? Então ficava meio com pesquisador. E tinha um monte de gente voltando ali já com doutorado na URGS nessa época. Eu tinha só mestrado, né? E daí, nesse tempo, eu comecei a ver, bom, se eu quiser ficar nessa área aí, eu tenho que fazer algo mais, né? Eu não posso só ficar de pesquisador, eu tenho que fazer o doutorado mesmo, porque eu estava só acabou a bolsa, eu estava só com um professor substituto aqui, né? E era uma coisa um saláriozinho bem ruim, né? Então eu conversei com o Argimiro lá, e eles acabaram me indicando lá a Simone, que era uma menina prodígio lá da COP, que estava voltando do doutorado voltando do doutorado no ETH de Zurique, né? Que ela falou, não, tu gosta de controle não linear, porque eu fiquei meio obcecado com controle não linear. Quem trabalhou com controle preditivo, adaptativo, mas eu fiquei meio obcecado com controle não linear, que achava que funcionava muito bem, né? A gente acredita em algumas coisas quando é jovem, né? Acredita no que falam, né? Então, eu queria fazer, e eles falaram, não, ele é muito boa nisso, tal, e vai lá. E eu acabei daí me inscrevendo para o doutorado, e fui para o Rio, em março de 97. E lá fiquei, né, como eu comentei antes, na sessão fofocas, né, daí a nossa orientadora lá, minha orientadora, e era orientadora de outro colega da Petrobras também, ela acho que não se adequou muito ao Rio, acabou indo embora sem falar para ninguém, fugiu para casar com o marido dela, que era um pesquisador indiano, foi para Nova York, não deu satisfação para ninguém, abandonou o cargo de professora, e daí eu passei para o Evaristo, e depois passei para o Henrique, que também foi orientador do Ariovaldo. E daí o Henrique e o Argimiro, foi o orientador que foi me orientaram no trabalho de doutorado. Aí foi um trabalho, aqui no mestrado, aqui na UFSC, eu fiz um trabalho bem experimental. E aqui, quando eu fui para a COP, eu virei um teórico daí, né? Fazia só matemática aquilo ali, né? Matemática pura, né? Então, matemática aplicada, quer dizer, né? Mas eu não via muita relação com a realidade, até não sei se eu contribuí para a professora ir embora, que depois de um tempo eu conversei com ela, que falei que não via utilidade nenhuma nesse trabalho, que não achava que fazia sentido. E ela ficou me olhando perplexa, falou que eu devia ter pensado nisso antes, tal. Talvez eu tenha colaborado um pouco para ela ir embora, né? Então, enfim. Mas foi um trabalho bem interessante, né? Eu entrei no problema, né? Sofri muito no começo. Pensei em desistir da COP, né? Até levei meu assunto lá para o colegiado deles, eles me permitiram ir para Porto Alegre, que eu estava pensando em ir embora, que eu não estava gostando do estilo de vida e do trabalho que eu fazia, né?
Mas entrei no problema, fiz um trabalho matemático bom até, ganhei o prêmio da BEC, o primeiro, né? E acho que foi um trabalho que eu aprendi bastante sobre matemática, eu sempre gostei, né? E foi bem interessante para o futuro, não que eu usasse depois, né? Bom, até como estava falando, né, na minha banca de doutorado lá, como eu fiquei um tempo fora, eu voltei para o Rio, aí ninguém mais me conhecia depois de 2 anos, né? Então não foi ninguém na minha defesa. A minha defesa foi marcada às 10 horas, né? Tinha 2 no dia, né? Tinha uma 8 e outras 10. Só que a das 10 horas, das 8 atrasou um pouco, né? Então a minha começou era 10h40, 10h50. Sei que era meio-dia e 20, eu estava assinando a ata de defesa lá. Não durou nem 1h30 a minha banca com as arguições. E até o Henrique que me falou depois, eu nunca vi alguém entregar tão rápido o trabalho, né? Porque eles terminaram a banca, já conheci meu trabalho, e isso aí eu acho que é como um prêmio para mim, a minha tese não teve revisão nenhuma. O texto que eu entreguei para a banca, minha banca era uma banca boa, era o Henrique, o Amit Baia, o Evaristo, o professor Darcy, né? Não teve revisão. Então eu pensei em voltar, ia voltar a Porto Alegre e voltar outro dia para trazer, né? Vou mandar pelo correio. Eu pensei, não, peraí, se não tem revisão, eu vou levar ele para a COP, pedir uma taxa de urgência. Sei que acho que eu defendi numa quinta, e sábado de manhã eu entreguei todas as 5 volumes encadernados, impressos. Fui levar na sala dos professores e na biblioteca. Aí o Henrique falou, pô, nunca vi ninguém entregar tão rápido uma versão final. E daí, nesse mesmo março de 2021, eu encerrei meu vínculo com a COP. E daí eu fiz exatamente em 4 anos. Que aqui, quando eu estava, não tinha mais essa coisa de prorrogação, né? Era 4 anos, é 4 anos. Então, comecei em março de 97, março de 2001, entreguei. Aí estava já em Porto Alegre, né? Daí consegui, nesse meio tempo, uma bolsa recém-doutor com CNPq. Aí foi muito interessante, consegui fazer uma bolsa da Unesco para ficar no Centro Internacional de Física em Trieste, fazer um curso de matemática de controle, né? Foi bem interessante. Também consegui, eu não sei como, né? Mas eu pedi e aprovaram para eu apresentar um congresso em São Petersburgo de Nonlinear Control Systems, né? Então consegui fazer uns estágios interessantes. Isso aqui eu fiquei um mês, né? Um pouco mais de um mês. Isso aqui foi bem interessante, que eu viajei no 1º de setembro, né? Eu viajei antes dos atentados, né, do 11 de setembro, né, de 2001. Eu viajei num aeroporto antigo de Porto Alegre, tudo tranquilo, e voltei no aeroporto novo, quando trocou de aeroporto aqui para o novo, e com todo aquele estresse de viagem, né. Quem viveu aquela época, acho que, não sei se lembra um pouco, mas andar de avião naquela época, ainda mais fora do Brasil, era um estresse, né, era muito problema de segurança, muita tensão, qualquer coisinha tu achava que ia cair o avião, né. Foi bem estressante, né? O tempo que eu fiquei lá, até quando teve os atentados, eu fiquei, acho que 3 dias, 4 dias sem contato nenhum com o Brasil, porque não sei se passava alguma fibra ótica, coisa assim, a gente não tinha mais contato de internet lá no centro de física, né? Então foi um período bem interessante, assim, bem curioso, né? Enfim, né? Esse aí foi 2001. Aí, em 2002, eu comecei daí a tentar. Eu vi que tinha um colega meu que estava na PUC, ele convidou se eu queria fazer a bolsa lá, que eles estavam precisando de professores, gente nova e tal. Aí eu pedi uma bolsa de recém-doutor da FAPERGS e fiquei lá. E nesse meio tempo eu fiz um concurso para a matemática aplicada da URGS, né? Aí eu levei lá pro professor Álvaro, né? Até eu levei lá, ele me contratou na hora. Falei assim, não, pode vir, porque não vai aparecer ninguém contra o currículo assim, então já começa. Já vai amanhã de noite falar aula com eles lá no campus do Vale, que eles estão meio nervosos, que estão sem professor há umas 2 semanas. Então, isso aqui foi uma experiência bem interessante, que eu peguei turmas bem complicadas, né? Turmas de noite, afastadas, turmas com 60 pessoas em auditórios grandes. Isso aqui foi assim, uma escola muito boa para mim como professor, né? Então, em 2002 eu comecei. Eu já tinha dado aula aqui antes, já tinha dado aula para pós, para 2, 3 alunos aqui com 10 alunos, mas aqui para dar aula em auditório, 1 da tarde, com pessoas falando, 60 alunos, olha, foi 3, 4 turmas, né? Matérias grandes, né, de matemática aplicada, eram 6 créditos, né? Foi uma coisa que eu aprendi bastante a dar aula aqui, né? Então, fiquei uns 1 ano e meio, 2 anos aqui. E nesse tempo que eu estava de bolsista recém-doutor na FAPERG, eu já comecei a dar aula na PUC também. Então eu dei aula na PUC, entrei em janeiro de 2003 e fiquei até o final de 2006.
E nesse meio tempo aqui, em 2001, fiz um concurso para a Petrobras, né, para a Refap, porque eu sabia que era só Refap SA nessa época, né, não era Petrobras, era Refap SA. Ela era uma SA com 70% da Petrobras e 30% da Repsol, né. Então eu fiz concurso em 2001 e já tinha me chamado algumas vezes, né, daí me chamaram em 2003. Até eu perguntei, vocês vão me chamar de novo para levar documentos e não me chamar, ou é de verdade dessa vez, né? Aí a moça falou, não, agora é de verdade, agora vai vir. Aí eu fui lá, levei os documentos e entrei na Refap. Né? E daí eu saí da URGS, né? Me demiti da URGS e continuei na PUC. Então fiquei durante um tempo, eu trabalhava aqui das 7h30 até as 5 horas na Refap, e depois a PUC tem uma grande vantagem, né? A PUC, o curso de Engenharia Química é totalmente noturno. É das 5h30 às 10h45. Então eu ficava aqui de manhã, saía e ia direto para a PUC aqui. Eu tinha, na época eu tinha 6 horas, 8 horas, 10 horas, 12 horas, né? Já tive 16, 20. Então eu fiquei 6 anos aqui, né? É isso, né? 3, 4, 5, 6, 4 anos e meio, né? 4 anos e meio. Trabalhando na Petrobras e na PUC de noite. Daí dei aula de termodinâmica, dei aula de operações unitárias, dei aula de métodos numéricos, né? Só não dei aula de controle, que era o que eu queria fazer, né? Porque já tinha um professor. Mas a gente no começo da carreira, a gente aceita tudo, né? Não sabe dar aula de termodinâmica, sei. Conhece operações unitárias, pode ser, pode ser introdução à engenharia química, sim. Conhece o assunto, conheço. E a gente realmente aprende, tá? Então eu dei aula aqui, mas o que eu acho que as aulas que eu dei melhor foi de métodos numéricos, né? E a maior carga horária que eu tive foi de operações unitárias, onde dei aula de destilação e extração. Dei aula também no EAD da PUC, né? Primeiro EAD de graduação, para uma turma do Polo, né? Era uma boa ideia, só que no final só 2, 3 se formaram, né? Acho que 2 se formaram, se não me engano. Na prática não deu muito certo. E daí, daí em 2006 eu fiquei só na Refap, né? Daí em 2010 a Refap foi comprada pela Petrobras de novo, né? E depois eu comecei ao longo do tempo, né? A trabalhar na Universidade de Petrobras. E depois, mais recentemente, que nem eu já falei, estou trabalhando aqui para a sede. Tá? Basicamente essa aqui foi a trajetória que eu segui, tá? Aqui eu ia falar um pouquinho, eu tinha até colocado umas coisas, mas acho que eu já falei tudo antes, né? Aqui no trabalho de mestrado, né? O que a gente fez aqui? A gente fez um controle preditivo, adaptativo. Aqui seria um esquema do experimento, né? Era um reator aqui que a gente comunicava. Até isso aqui foi legal, viu, professor Ariovaldo? Que depois eu montei um laboratório igual a esse na URGS, como trabalho de pesquisador. Montei igualzinho a esse, só que com outros experimentos. Tinha um reatorzinho que a gente fez também e fizemos outros experimentos lá de nível em série, em paralelo, né? Exatamente a mesma coisa, a experiência que eu fiz lá ali na UFSC, né, que a gente montava o laboratório e tudo, eu fiz na Refap também. E daí a gente fazia esse preditivo adaptativo aqui, né, com o split range, né. E depois, só por curiosidade, isso aqui foi exatamente assim, controle preditivo adaptativo não, né, preditivo só é o que eu trabalho hoje na Petrobras, e depois eu implantei vários preditivos na Petrobras, na Refap ao longo dos anos. Né? Acho que eu implantei todos desde 2010 na Refap. Tá? Mas algumas coisas eu mudei, tá? Por exemplo, o split range que a gente usou aqui, eu tenho que dizer assim que eu mudei minha visão e eu posso dizer que eu fui o responsável por acabar com o split range no refino, porque ele tem vários problemas, tá, de desempenho. Então, eu comecei a entender algumas coisas ali. Adaptativo a gente usa alguma coisa de Gain-Scaling ainda, né, mas o split range eu posso dizer que foi uma das minhas contribuições, foi acabar com isso, né. A gente coloca hoje 2 controladores ou mais, né. Sempre cada atuador tem que ter um controlador em paralelo, que é o modo como a natureza atua, né. As coisas são em paralelo e tem um que predomina sempre, né. Então isso aqui a gente tirou de todas. Eu vi uma vez a gente gerar uma abrangência para o refino, né? Eu era só um engenheiro de refinaria, a gente tinha os congressos lá internos, eu publicava as coisas, né? Aí de repente chegou uma abrangência para tirar todos os split ranges que abriam para tocha, porque tinha problema de manutenção, segurança, desempenho. Aí eu fui estudar um pouquinho mais, aí fui ver qual era a referência desse trabalho, e aí estava o meu trabalho lá citado, né, como principal, de não usar split range, né? Então a gente tirou de quase todos, né? Porque a gente consegue daí. Aqui, por exemplo, eu não consigo meter um valor manual, né? Eu tenho que sempre seguir a curva, né?
E outra coisa, o efeito dessa variável, dessa manipulada nessa pressão é diferente dessa, né? Então eles têm que ser em paralelo e tem um que predomina, seja por set point diferente, sintonia diferente, ou até desligar um, né? Esse trabalho até ganhou o prêmio de melhor trabalho do Rio Automação. O último Rio Automação, né? Porque depois acabou, porque as coisas foram acabando aos poucos, né? O congresso foi diminuindo, os recursos diminuindo para tudo, né? Mas eu posso dizer que esse daí é um trabalho que foi bem interessante. E não foi só para pressão de topo, né? Que a gente usa bastante aqui. Aqui tem um exemplo, né? Uma vantagem. Em vez de ter um split range aqui para 3 válvulas, uma que pressuriza, uma que vai para gás e outra que abre para tocha quando está muito alto, tem 3 controladores com set points diferentes. E o que pressuriza e o que vai para a tocha estão fechadinhos, está só regulando aqui o que vai para o sistema de gás. Né? Então, isso aqui é uma coisa que a gente mudou, e não só para isso, tá? Até para sistema de temperatura, outros. Eu não projeto mais split range, só quando não tem mais jeito, né? Só quando é uma coisa que foi feita em campo, não tem como mudar, a gente até ajusta, né? Mas eu, em princípio, tiro todos e coloco vários controladores em paralelo. Né? Acho que isso foi uma contribuição e uma coisa que eu vi diferente, assim, da universidade para a indústria, né? Acho que uma contribuição que eu dei, assim, foi de mudar o jeito que o pessoal... assim, né, a gente não está na universidade, a gente trabalha muito com model-based control, né? A gente acredita que o modelo... Tu tem um modelo bom e depois começa a trabalhar só nas técnicas, né? O problema é que o modelo não é bom, né? Então a gente não pode considerar isso, né? Então, para mim, acho que tem uma supervalorização do modelo, uma supervalorização de otimizadores, né? Quando na realidade o que importa é a estrutura de controle, o que controla o quê, o pareamento, e pode ser tudo em paralelo, multivariável, desde que seja mais ou menos esparso, né? Eu vejo que é assim que a natureza funciona, né? A natureza ela tem vários sistemas de controle naturais que funcionam muito bem e nenhum deles tem modelo, nenhum deles tem otimizador. O que eles têm são várias estruturas multivariáveis esparsas gerenciáveis. Então são como se fossem pequenas matrizes, pequenos sisteminhas multivariáveis, não é tudo junto, né? Eu comecei a ter alguns cliques quando eu comecei a ver alguns trabalhos de outras áreas e também como eu fiz um curso de neurociência e vi como é que o cérebro funciona, né? A questão de atuação dos neurônios, né? Como é que se especializam um ou outro, né? E como é que não é tudo ao mesmo tempo, como é que umas coisas se movimentam juntos sem a gente perceber. Então eu tive alguns insights assim e mudei muito o jeito que eu faço o controle, né? E eu acho que para mim, é uma coisa que eu pensei que eu mudei muito, é que a estrutura de controle é o fundamental. O modelo ele serve para entender e para explicar, né? Mas ele não serve para ser o controlador. Então colocar dentro do controlador para mim, acho que é um dos grandes erros que a gente faz ainda, né? Acreditar nisso. Bom, essa aqui é minha tese de doutorado, eu não vou explicar mais ou menos, não vou explicar o que é, né? Eu até coloquei aqui que eu posso explicá-la com uma figura, tá? É um trabalho puramente matemático. No fundo, que a gente fez ali, resolvi o problema aqui o problema de controle é ganho infinito não linear, né? Eu queria achar uma solução, só que em vez de atacar... Isso aqui, quando a gente vai resolver, a gente acaba chegando com... Você tem que achar uma função de Lyapunov, ou seja, uma função positiva definida com a derivada negativa semi-definida e que tem que satisfazer uma outra desigualdade de Hamilton, Jacob e Sachs, que é negativa semi-definida. Então, todos os trabalhos eles tinham um pressuposto de tentar achar o caso limite, que é a igualdade. Eu fiz uma outra abordagem que é achar desigualdade, né? Então, resumidamente, a gente desenvolveu um teorema lá, um trabalho de matemática, onde a gente consegue ver uma região de sinal definido de funções escalares, ou seja, que a resposta é um escalar, multivariáveis, que tem várias variáveis, né? Aqui só um exemplinho ilustrativo, isso aqui é a função x ao quadrado menos 4, tá? Ela globalmente não tem sinal definido, olha aqui é positivo e aqui é negativo. Então o modo normal de escrever isso aqui como forma quadrática é esse, ó. Tem 2 autovalores, 1 e menos 4, então eu não consigo definir através do determinante dessa matriz, dos autovalores dela, qual o sinal dela. Mas se eu escrever dessa maneira aqui, eu vejo que é negativo. E o que eu consigo ver é que esses 2 componentes aqui, eles só são positivos na região onde os todos são positivos, ou seja, aqui x ao quadrado menor que 1. Tá? Então, e nessa região aqui, onde isso aqui é real, isso aqui para ser real não pode ser maior, o módulo não pode ser maior que 1, né?
Então, nessa região aqui eu sei que é negativo, então eu consigo provar isso. O que eu fiz foi expandir isso aqui para multivariáveis, funções multivariáveis, e depois no final eu coloquei até a própria função de Lyapunov aqui dentro dessa raiz aqui, e a gente consegue daí achar uma solução que ela é válida e ela tem uma região de validade, acha uma solução, ainda acha a solução de validade dela, que é a intersecção das 3 regiões, das 3 desigualdades. Esse, resumidamente, foi o trabalho da tese, ele tem aplicação geral para tudo. Tá? Eu achei que foi muito bom, assim, apesar de ter poucas citações, tá? Bom. Não sei se eu vou falar mais alguma coisa ou não. Qual o tempo que eu tenho, Débora, para falar? É 40 minutos, né? Em torno disso, porque tem que sobrar um tempinho para os alunos, para a galera perguntar. Tá, então tá bom. Então só vou concluir aqui. Nesse tempo que eu estava assim na URGS, né, uma coisa que eu falo, bom, como é que é trabalhar assim, até eu fiz um evento da UNB, que o pessoal queria saber assim, como é que é um doutor na indústria, como é que trabalha, o que vem, né, qual a diferença, né? Eu acho que os problemas, assim, a gente que é treinado para investigar, a gente tem uma boa vantagem, tá? E os problemas, às vezes, são um pouquinho diferentes, tá? A gente tem alguma coisa, assim, de urgência na indústria, né? E também a questão de sempre pensar na segurança, tá? Segurança está em primeiro lugar. Não, só um pouquinho, depois fala aqui. O filho estava entrando na quarta aqui. Então, vou dar um exemplo aqui. No tempo que eu estava ali na URGS, né, eu comecei a trabalhar com modelagem. Né? Eu fiz uma explicação, mesmo esse trabalho meu teórico ali, do controle H infinito, eu queria fazer a aplicação, e eu fiz uma aplicação, consegui negociar lá, fazer uma aplicação de neutralização de pH. E para isso eu usei um bioreator. Aí, como contrapartida, o pessoal lá, o Argimiro, pediu assim, dá uma ajuda lá pro pessoal, que eles estão fazendo uns experimentos de crescimento de levedura, que é uma coisa bem interessante, que querem produzir lactase, né, porque essa levedura produzia lactase, que é um produto bem interessante lá, que é bastante usado, né. Só que eles estão com dificuldade de modelar isso, não são muito bons em modelagem, não conhecem bem. E daí eu comecei a trabalhar junto com o modelo, né, peguei uns estagiários lá, e a gente fez um modelo muito bom aqui, com várias rotas, né, começamos com algo bem simples e foi melhorando, e resultou nisso aqui, tá, que é o trabalho que eu tenho mais citações. Trabalho muito legal, o modelo ficou muito bonito, ele reproduz muito bem, tá? E a gente acha assim, não, isso aqui é um trabalho de universidade, não vai usar depois, né? Mas depois, quando eu entrei na Refap, eu comecei a trabalhar com tratamento de efluentes, né? E fiquei no lugar de uma colega minha lá que falou, não, é só fácil fazer os relatórios e tal. Só que quando eu entrei no lugar dela, a refinaria ampliou e chegou um efluente novo, cheio de amônia, cheio de fenol. Isso aqui matou todos os micro-organismos que tinha aqui nos biodiscos, né? Então a gente percebeu que a gente não entendia o que estava acontecendo. E esse processo é uma pena que ele foi descontinuado, que é um processo muito bonito, porque as pessoas acham que ele não tem controle, mas ele tem. Então daí a gente pegou um outro estagiário, eu orientei, fizemos também com um modelinho, usando esse mesmo princípios aqui de rotas cinéticas, né? Então a gente conseguiu modelar toda essa baia, eu fui aqui fui com um pedalinho, pegando de 2 em 2 horas em vários pontos, fizemos uma malha aqui, fui pegando. Depois a gente fez aqui a modelagem desse conjunto de biodiscos, que é de crescimento aderido de biomassa, né? De uma biota nitrificante, depois uma biota aqui heterotrófica, né? E a gente fez um modelo muito bom e conseguimos controlar esse processo. Só que a gente conseguiu controlar isso aqui não fazendo controle, mas entendendo que é o que o trabalho de modelagem é importante para a gente, é entender as coisas. A gente tem vários procedimentos inócuos que eram feitos e várias coisas importantes não eram feitas. Então hoje eu vou lá, tudo isso aqui está cheio de aerador, então a gente mata todo material orgânico biodegradável aqui, e aqui entra só o inorgânico, a gente consegue crescer uma biota nitrificante sem nada aqui. A gente conseguiu passar fenol pelas dessalgadoras para passar para o petróleo, para ele ser craqueado depois, para ele ir para o produto e não ficar na água, né? Então a gente fez vários procedimentos, a gente tem hoje um processo muito bom aqui, mas é uma pena que demorou mais ou menos 1 ano, e isso foi relativamente rápido, né, para entender as coisas, e o pessoal meio que descontinuou esse processo aqui, que é um processo que não tem muita manutenção, né. São aqui tem uma alta área superficial, aqui fica metade submersa e metade não. Então é um conhecimento que eu usei na universidade, que desenvolvi na universidade, e que a gente usou depois aqui. A gente fez uma modelagem de toda a bacia de aeração. A gente pode dizer que isso aqui é um PFR, né? Que aqui tem 300 metros, tá? 300 por 80. O ângulo pode enganar um pouco, né? E também desses bioreatorizinhos aqui.
e a partir desse entendimento a gente conseguiu controlar tudo e fazer um processo que aparentemente desenquadrava o efluente para ficar enquadrado e hoje quase sem nenhuma manutenção. Tá? Então esse é um exemplo de coisas que a gente poderia, que usa, vem da universidade e consegue desenvolver. Eu acho que se não tivesse trabalhado com esses modelos, eu não teria conseguido fazer isso aí. E foi um trabalho bem desafiador, os problemas são bem complicadinhos. Tá? É isso, pessoal. Só para completar o que eu trabalho hoje na Petrobras é isso aqui, tá? Eu trabalho gerenciando todo o controle regulatório da empresa, tá? Do refino, tá? Isso aqui é uma visualização de um esquema do que eu achava que deveria ser a visão de futuro do controle regulatório da Petrobras. A gente quer o quê? A gente quer ter 95% das malhas com desempenho adequado e acompanhamento da sede. Para isso a gente precisa de monitoração. Então a gente hoje tem uma capacidade através de ferramentas que a gente fez com a URGS até. Essa aqui foi feita na URGS. É uma pena que os projetos acabaram com a universidade, né? A gente só tem projeto com a Google, com a Microsoft, projeto até com o Facebook, mas com a universidade não está tendo mais. A gente fez isso aqui, tem uma ferramenta muito boa de diagnóstico. A gente tem uma equipe multidisciplinar, normalmente de processo, de instrumentação e de controle. Isso permite que a gente tenha um conhecimento adequado. Com esse conhecimento a gente tem a estrutura adequada, que para mim é o mais importante de tudo, porque sem estrutura boa não tem controle bom. E com essa estrutura, uma equipe multidisciplinar e capacidade, a gente tem essa monitoração e diagnóstico. E a gente daí tem essa capacidade de ter 95% das malhas com esse desempenho. E isso aqui é o que a gente tem hoje, né? Eu tenho aqui... não está aparecendo, né? Não apareceu. Acho que eu não coloquei aqui. Mas a gente tem hoje o nosso índice de malhas em manual, na Petrobras, ele está em torno de 4% ou menos, né? Se a gente olhar na literatura, procurar algum artigo de quantas malhas estão em manual, tal, a gente vai ver que é 30% esse valor. O nosso hoje no refino é 4%, 5%. Eu não sei se tem outra apresentação que eu posso mostrar isso aqui. Acho que não tenho mais, né? Talvez aqui, deixa eu pegar uma aqui. Aqui na gestão do controle regulatório. Que eu estou preparando, que eu tenho que fazer esse treinamento. Eu acho que todo mundo vê, né? Eu coloquei para compartilhar tudo, né? Sim, tá certo. Tá. Então, só para ver como é que está aqui o nosso... Ó, aqui é só uma evolução. Esse aqui é janeiro desse ano, tá? Só ver como é que a gente passou de um valor que estava em torno de 10% para um valor abaixo de 5%, que é um valor excelente, né? Isso aqui é mais rentabilidade e mais segurança para a planta, tá? E é isso aí, pessoal. Acho que não vou falar mais, que tá bom, senão a gente não fica com tempo para perguntas, tá? Tá bom assim, Débora? Tá ótimo, sensacional. Não quero falar muito mais. Gostei muito. Depois eu comento. Ari Ciceroneia, abre as perguntas. Ficou escuro aqui? Eu tive que acender anoiteceu, né? Eu vou acender a luz aqui, tá? Só um pouquinho. Pessoal, agora todos vocês podem ligar as câmeras, por favor, para que a gente possa interagir um pouco, né, Gustavo? O que foi, Débora? O Gustavo, sai do compartilhamento. Isso, fecha aí para a galera. Acho que você não vai precisar mais. Parar a apresentação, né? Acho que não vou mais. Isso. Deu, né? Então, vamos colocar a palavra para o pessoal. Quem quiser fazer alguma pergunta, tirar dúvida, mas eu gostaria de, antes, para puxar, quer dizer que valeu, né? Valeu todas as aulas de controle no mestrado, até a dissertação, preditivo. Está trabalhando com preditivo, então? Isso, eu fiz basicamente todas as implantações. Eu comecei, uma história curiosa, né? Eu entrei na Refap e o pessoal contratou embatelado os últimos lá, porque ia vencer o concurso, eles têm uma ampliação, né? Aí não sabiam direito o que eu colocar gente naquela época, né? Então eu comecei a ficar na sala ali, vendo as coisas da universidade junto, né? Perguntando. Daí eu vi que tinha um cara que acompanhava controle ali, né? Controle avançado. Aí eu me grudava e ficava o tempo todo perguntando para ele as coisas, né? Aí eles tinham ideia de colocar gente em outras áreas, né? Certo. Aí passou um mês, o cara teve que sair para fazer um treinamento lá, daí a minha chefe falou assim, olha, eu vi que tu gosta desse assunto, eu vou te colocar para substituir ele, fazer essa parte de automação e controle no lugar dele, eu vi que tu conhece isso aí e tal, entende o que tá falando.
E daí eu fiquei nessa área e fui ficando. Claro que depois, nesse começo, eu trabalhei com acompanhamento de energia, tratamento de efluentes, né? Mas eu voltei para o controle depois. E daí, em 2010, a gente fez a coordenação de automação e eu fiquei ali. E o grande ganho da gente é o controle preditivo. O grande cofrinho que a gente tem ali. Eu não cheguei a falar, mas a gente ganha 300 milhões de dólares por ano nas refinarias com controle preditivo. Mas você recebe alguma parte dessa economia ou não? Já propus isso. Não, parabéns aí. Fico feliz, né, que o vai tudo controle pros não saiu de acionistas, você está aí no controle. Sim. Pessoal, vamos fazer alguma pergunta aí. Quem deseja fazer uma pergunta para o Gustavo? Está aberta a sessão do Big Brother. Vai, Luiz. O Luiz é o perguntador oficial de todos os links. Ninguém fala e daí eu vou mesmo, assim. Vai lá. Vai, Ken. Vocês são conterrâneos? Sim, é conterrâneo, cara. E Xará também. É isso. Pois é. Valeu. Cara, assim, parabéns pelo trabalho. É muito legal a tua carreira. Até eu estava comentando com o professor Ricardo, do PRH. Sim. Eu tive algumas referências que indicavam que, por exemplo, seguir mestrado e indústria não batiam, sabe? Então, ou é um ou é outro. E foi um bom exemplo de que essa visão era bem precipitada dessas pessoas que me trouxeram essa visão. Então, essa contribuição, assim, é muito legal, cara. Além do conteúdo técnico que tu trouxe. Sim. Isso aí é verdade, né? Porque eu já ouvi várias vezes, não, tu tá super qualificado, não vai conseguir mais trabalhar na indústria, né? Então, a gente ouve essas coisas, né? Pois é. É bem essa visão que chegou até mim. E assim, cara, eu fiquei curioso pelo trabalho que fizeram ali com o RBC. E eu cheguei a trabalhar na faculdade com o RBC, só que era para tratamento de efluente hospitalar. Sim. E a ideia era conseguir fazer um tratamento assim, eficiente do resíduo hospitalar. E a gente baseou, na época estava surgindo a questão de inteligência artificial e a gente apostou fichas nesse sistema. Então a gente não fez modelagem. Hoje vocês utilizam uma parte de controle, também nessa questão ambiental que tu abordou ali sobre a RBC, vocês utilizam inteligência artificial para conseguir ter não só parametrização, mas compreender correlações que vocês têm dentro da planta e também com aquilo que vocês estão conseguindo na parte ambiental, tratar o efluente por inteiro e como é que é o levantamento de dados, sabe? Porque esse é um ponto que é realmente trabalhoso, assim, tipo 80% do trabalho às vezes acaba sendo no levantamento de dados. Sim, com certeza, separar os dados bem escolhidos é o principal, né? Ter os dados bem tratadinhos, tirar o que não vale nada, tirar os outliers, tirar as influências. E isso é uma coisa, eu já trabalhei bastante com dados assim, tá? O que eu posso falar dos dados, né? A Petrobras está muito focada em inteligência artificial hoje. Eles chamam de transformação digital, tá? Não uso esse termo de inteligência artificial, embora tenha algumas coisas que sejam, né? É difícil dizer o que é e o que não é, né? Mas ela está bastante focada nisso, mas soluções de processo eu vejo poucas, sabe? E até na gerência que eu trabalho, uma aplicação que a gente tem boa disso aí, o pessoal fazem um controle de tocha através de imagens, né? Chamam de Smart Tocha. É um controle avançado de queima de tocha através de imagens. Eu não conheço bem isso aí, mas é o pessoal que está trabalhando comigo ali, só que eu acabo ficando mais no controle mais básico, tá? Mas eu vejo poucos trabalhos. Uma coisa que a gente tem dos dados, assim, a gente tem, a indústria tem milhões de dados, mas a gente tem muitos dados repetidos e muitos dados corrompidos, porque o nosso processo é em estado estacionário, né? Então, eu acho meio difícil, assim. Eu acho que não digo que é impossível, né? Mas eu não conheço aplicações de processos, assim, que usem inteligência artificial na Petrobras, com exceção dessa do Smart Tocha. E tem algumas que são disponíveis ali, né? Mas eu não vejo nada, assim, muito rico. Mas é uma coisa, assim, que a gente está aberto, tá? Se alguém tiver ideias, sugestões,
Já vi trabalho de detecção de oscilação, né, com inteligência artificial, mas daí tem outro ponto, né, a detecção de oscilação, o algoritmo normalmente é uma generalização de uma opinião, tu não definiu corretamente o que é uma oscilação, mas tu está generalizando o que alguém disse que é. Então, eu teria um pouco de cuidado, assim, de usar essas coisas, porque eu vejo muita coisa de processamento de imagens, né, que tem sido feita nessa área, né, e a questão é definição, o que são as coisas, né, eu realmente não sei, assim, não tenho trabalhado muito nisso, mas sei que tem uma gerência só de sair de transformação digital e que as aplicações de processo ainda são pequenas, na sede, na refinaria menos ainda. Tá? Mas é uma das coisas que a Petrobras está investindo e quer atuar nisso. Mas respondendo, eu não vejo nada ainda feito. Tá? A gente trabalha com modelos, a gente tem uma coisa hoje, a gente tem hoje um digital twin da planta. Tá? Fala com digital twin, mas só que não é um digital twin no sentido que nem um Uber, que tu vê o carrinho ali andando e você imagina que está ali mesmo. Né? É um modelo, é um simulador, né? Um simulador convencional estacionário. Mas tem o nome de marketing, né? Então tem muitas coisas que são propagandas, né? É um simulador, é bom o simulador, não estou dizendo que é ruim, tá? Ele funciona. Eu falo sempre, ó, é a oportunidade que a gente tem de atuar na planta usando um modelo. Faz simulável, tal coisa, faz assim tal. Mas ele não pode dizer que é uma coisa que está rodando online o tempo todo e dando um resultado muito aderente à realidade, né? Ele dá um resultado aderente à realidade e tal, mas a gente tem que ter consciência do que está fazendo. É um modelo matemático. Não é por ter excesso de medições, é porque tem excesso de equações que a gente está fazendo. Não é muito diferente do que a gente fazia antes. Tá? Mas essa área, assim, ó, a empresa está muito focada nisso, mas eu não consigo ver ainda um resultado definitivo que vem de, pô, isso aqui melhorou a nossa atuação no processo. Tá? Assim, ó, interessante essa resposta, cara. Muito interessante mesmo, assim. Porque, assim, ó, quando o trabalho que eu fiz tinha uma magnitude bem pequena, né? Mas eu senti muita falta de modelo, porque a gente trabalhou com dados brutamente. Né? Sim. Aí tentei alguns algoritmos diferentes e teve uma performance mais ou menos. Assim. Mas eu senti muita falta de modelo. E ali, tu comentou do RBC, vocês apostaram no modelo. Sim, a gente fez sempre uma coisa mais antiga, né? Era antes dessas coisas. A gente fez isso aí em 2010, por aí, 2008, né? Então a gente fez modelo convencional de taxa de crescimento cinético, coeficientes estequiométricos, medições, assim, medições controladas, né? A gente pedia lá, quero tal medição em tal tempo, eu vou lá e media de tempo em tempo. Eu não pegava dado da planta, né? A gente tem muitos dados corrompidos, sabe? A gente não consegue nem fechar balanço de massa direito. Então daí que tem que ter um modelo interessante para isso, né? Para fechar. Bom, o balanço de massa tem que fechar, então tu confia no modelo que está entrando, está saindo. Esse é o básico, né? A medição de vazão tem muitos problemas, sabe? Tem muitos problemas. Mas é assim, eu não duvido, mas eu acho que a gente ainda está longe de chegar a trazer a realidade a essa promessa e a esse discurso de transformação então, digital. só um último ponto, assim, daí eu já finalizei. Que isso. Tu apostaria hoje em avanços em modelagem ou em avanços em inteligência artificial ou essa transição digital? Olha, apesar de não ver resultado, acho que a transformação digital acho que tem mais futuro. Porque a modelagem a gente já conhece bem, né? Então não sei se tem muito avanço, a gente já conhece isso, né? É só questão de investir tempo e conhecimento. Agora a transformação digital pode ser que tenha alguma evolução. E mesmo porque eu não conheço tanto assim para falar, né? Eu sei que o que eu usei de rede neuronal foi uma experiência bem frustrante. Mas eu sei que já existem algoritmos novos que dão resultados bem interessantes. Tá? Mas eu apostaria mais no que é novo e que ainda tem uma perspectiva, tá? É como uma pesquisa, né? Às vezes a gente tem que apostar no que a gente já conhece. De vez em quando tem um renascimento, né? Mas o que é novo sempre tem chance de ser melhor, né? E tem coisas que a gente acha que não tem nada, né? E de vez em quando aparece um resultado interessante. Até o próprio, por exemplo, variância mínima, um controlador que a gente estudou no mestrado, lembra, Leovaldo? Controle de variância mínima, né? Sim. A gente não usa em controle aquilo, mas a gente usa como referência para calcular o índice de variância mínima, que é o padrão para desempenho de uma área de controle. A gente consegue estimar esse controlador e compara a variância dele com o real. Então ele é usado para uma coisa que não era imaginado. E na pesquisa tem muito assim.
A gente desenvolve uma coisa pensando uma ideia, pô, mas isso aqui não consegue aplicar, mas ela vai ser usada no futuro em outra. Então, enfim, eu apostaria hoje mais nos desenvolvimentos novos, mesmo que não consiga nada agora, assim. E porque tem muita gente que está pensando nisso, né? Então, uma hora talvez aconteça algo interessante, assim. Mas a gente não pode esquecer nunca o conhecimento também, tá? E modelagem é conhecimento, né? A gente não pode esquecer. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas às vezes acham que é fazer um negócio puramente correlação de dados, assim, pegar os dados puros, mas a gente tem que entender. Até se pegar ciência de dados não é só dados, né? Pegar um curso de treinamento básico e falar que tem que ter o corpo de conhecimento do assunto. Se pegar só os dados sem entender as coisas, né? Vai ter uma ferramenta que talvez seja até perigosa, né? Quando eu dou aula de dados de controle ali, tem uma ferramenta que eu uso muito, né? Para sintonia e para diagnóstico. Então eu digo, se tu sabe o assunto, a ferramenta é muito útil. Se tu não sabe, tu pode fazer besteira com a ferramenta, né? Pode não usar direito. Então, eu apostaria em coisas novas, mas nunca esquecendo do conhecimento do processo que tu está trabalhando, do assunto que tu está trabalhando. Tá bom, Luiz? Obrigado. Obrigado pelas perguntas. Outra pergunta, alguém deseja fazer? Então deixa eu fazer uma pergunta, Luiz. Vai lá. Gustavo. Você falou dessas malhas fechadas todas aí, chegando a 4%, mas são malhas antigas que estavam lá trabalhando aberta e vocês só fecharam ou mudou a instrumentação, mudou o equipamento, tudo? E nós estamos falando de quantas malhas fechada, aí? Né? Você está falando... Sim, tem várias coisas, tá? É um trabalho assim quando a gente faz um levantamento quais são os problemas, né? Tem coisas que às vezes o pessoal não tá fechado a malha porque se acostumou com ela aberta, achava que não precisava, né? Mas daí tu tá correndo um risco de entrar numa perturbação e não compensar, ir para uma situação perigosa, ou então tu não tá otimizando, né? São as duas coisas, né? Tu perde segurança e perde rentabilidade. Então tem umas coisas que são imediatas que tu vê assim, não, vamos fechar, não tem razão isso aí. Tá ruim a sintonia? Tu sintoniza, né? Sintonia hoje eu não vejo como problema mais, tá? Sim. O problema é que a gente vê às vezes o que é? Projeto de controle inadequado. Tá? Não tá bem feito, então tem que mudar a estratégia. Certo. Isso aí demanda um certo tempo, porque às vezes tem que estar parado na unidade, tem que fazer permissão de trabalho, tudo. Isso aí demanda um certo tempo, mas não é algo impossível, né? Tem que entender bem o que está fazendo. E outro problema grande que temos é instrumentação. Instrumentação e manutenção. Isso aí tem uma curva de retorno que depende da priorização que a refinaria dá. Porque a pessoa da manutenção ela está cheia de problemas. Ela não vai só correr atrás do índice, né? Ela vai correr atrás de coisas que são mais importantes. Então, se tu prioriza isso, tu consegue fazer. Algumas coisas não, só em parada, né? Então, quando é problema de manutenção, tem uma curva de melhorar. Tu coloca lá, o pessoal começa a fazer, demora meses, anos, mas resolve. Então a gente fez várias linhas, de fechar a coisa que estava aberta na adequada, mudar projeto de controle e trabalhar na instrumentação. Seja válvula, seja transmissor ou sensor. Certo. Isso a gente foi aos poucos. E outra coisa que a gente faz também, que eu mudei ali, é que tem uma ideia assim, que o pessoal fala, ó, se uma malha de controle foi projetada, ela tem que estar fechada. Aí eu digo, nem sempre. Ela pode ser usada só na partida. O equipamento pode estar desviado. Mal projetada aí que você não deve fechar mesmo. Aí que não deve fechar. Se ela aumenta, assim, piora a segurança, né? E tem outra coisa, as estratégias que a gente faz hoje, tu faz às vezes por situações específicas. Então eu faço malhas alternativas às vezes. Tu pode usar 2, 3 ao mesmo tempo. Então nem toda. Então a gente tem hoje uma coisa que chama condição de habilitação, que ela vai dizer aquela função de controle tem que estar ativa. E daí aquela malha está ativa, então essa malha tem que estar fechada. Então a gente tem uma visão muito mais aderente da segurança e rentabilidade com isso. A gente fez malha a malha, cada refinaria fez. Isso foi um trabalho de mais de ano, né? Foi uma a uma, né? Que foi isso, né? A gente gerou um padrão para todas as refinarias. Toda destilação tem essas malhas aqui, ou tem essa função. E essa função tem que tá fechada. A não ser que ele tenha uma condição, não, mas essa aqui não está fechada, mas eu tenho um automatismo que está fechado. Daí eu vejo, está fechado, então essa aqui está desabilitada, não precisa controlar essa. Então a gente não tem, assim, se tu olhar o número bruto, vai ser próximo de 30%, mas se tu olhar as funções de controle, as malhas que têm que estar realmente fechadas, nosso número está abaixo de 5%. E isso é uma coisa bem mais aderente do que é feito na literatura, que as pessoas simplesmente pegam na indústria número total e não está preocupado se precisa usar ou não, né?
Mas a gente fechou, tá? A gente não fez só isso, tá? A maioria foi malha que foi fechada, tá? Tá certo. Então a gente não parte do número 30. Nosso número de partida foi 15, 18%. Não foi 30, né? Mesmo porque tem coisas que não vai fechar, senão tu vai chegar a um limite ali, uma assíntota que não vai precisar fechar. Mas foi um trabalho muito legal isso aí. Imagino. Ah. Isso é o trabalho com a sede, né? Você faz em todas as refinarias, né? Não só lá no Rio Grande do Sul. Não só. Eu comecei, a gente foi chamado porque o pessoal uma vez estava levantando quem tinha um bom gerenciamento de controle, aí chamaram nós e o pessoal de Minas Gerais, né? Então a gente fez um trabalho com eles, definimos todos os padrões para todos os processos, todas as unidades de HDS, HDT, o GH, destilação, craqueamento, todas têm um conjunto de malhas que a gente chama de malhas, a gente chamava de críticas, né? Hoje são só classificadas, né? Isso dá em torno de 60%, 70% das malhas totais da refinaria. Então a gente fez com eles lá, a gente fez reuniões, levou, passou para todos. E se é necessário, até a gente dá um apoio local, quando precisava a gente viajava, né? Não que a gente resolva viajando, né? Mas a gente mostra que tem uma mobilização e as pessoas se mobilizam para resolver, né? Certo. E quem resolve é o cara da refinaria, não é a gente na sede ali. Né? Perfeito. E acho que é isso, Débora. Não sei se tem mais alguém que quer fazer pergunta, algum comentário. Está sendo cheio de elogios aí e tal. Não estou lendo aqui, deixa eu ver. O pessoal que está saindo aí. Essa coisa assim, uma coisa que eu posso falar, que acho interessante, né? Uma coisa que eu tento fazer na indústria, né? É fazer as coisas práticas, mas sem perder o valor, sem desrespeitar a teoria, tá? Então, uma coisa que eu faço muito é traduzir conceitos da nossa área para exemplos físicos reais. E isso aí é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo do tempo. Quando eu vou na sala de controle, eu consigo falar com o operador, eu falo de desempenho alcançável, eu falo de controlabilidade, falo de vários conceitos que a gente pode imaginar, mas numa sala de controle com o operador, tu não vai falar isso, né? Mas tu explica com conceitos físicos, como é que funcionam as coisas, dá exemplos reais, né? E isso aí acho que é uma contribuição interessante, até para fazer nosso trabalho ser entendido por leigos, porque a maioria das pessoas não entende e acaba não gostando e não acha importante, né? A gente conseguiu levar esse assunto para as reuniões do refino, né? Uma coisa que estava só num meio de automação, hoje ela vai para outros assuntos. A gente mostra resultados, transforma tudo em dinheiro, tá? Porque a função de segurança é difícil ver. Se tu falar que é só segurança, vão fazer igual o TIC, vão querer terceirizar tudo. Mas quando tu mostra a rentabilidade, mostra que são coisas, atividade fim, não é só uma atividade de suporte, isso, a gente tem uma valorização diferente, né? E eu acho que essa é uma contribuição que a gente consegue dar com um conhecimento teórico um pouco maior que a média, né? A gente formou várias pessoas ao longo dos anos na Petrobras. A gente fez cursos com universidades. Agora é uma pena que, sem que a área não é valorizada, as pessoas vão embora às vezes, né? Porque tu consegue ser gerente em outras áreas, na nossa tu fica lá trabalhando sem um salário menor, né? Em todas as organizações tem isso, né? Só pela satisfação de... O importante é que realmente está aplicando, né? Só pela satisfação de ver a malha fechada, o set point seguindo ali, né? Isso já é quase um orgasmo, né? Eu falo isso, apresento, falo, cara que olha isso e não fica emocionado, não tem coração, né? Olha só, o negócio estava fora. Eu acho bom tu parar, porque o Ariovaldo está em êxtase. Eu acho que ele podia trocar de assunto. Pessoal, mais alguma perguntinha? O Sandro está falando com a gente ou não? Ele está com o microfone desligado. Acho que ele está dirigindo ali, né, pelo jeito. Pois é. Deixa eu só falar uma coisinha. Esses eventos muito legais, né? Eu estou tendo a oportunidade de rever meus amigos de muitos anos atrás, mas a gente vê aqui no panorama de quem está, nós temos alunos de graduação, nós temos alunos de pós-graduação, mestrado, doutorado, alunos de pós-doutorado que atuam, inclusive, na área de petróleo e gás, né? Em função aí do nosso PRH. Nós temos nossos Gustavo de tantos anos atrás. E o Gustavo conseguiu trazer bastante pessoas nesse evento. Inclusive, o Dariva está aqui, gente. Eu gostaria que o Dariva abrisse. Sim, não sei o que tu fez para o Dariva aparecer,
Mas é sempre um prazer inenarrável. Aí, querido, que saudade! Olha só o Dariva, meu Deus do céu. Rapaz, o Gustavo merece todo o prestígio nosso, né, velho? Ah, não, tô vendo aqui. Puxa vida, hein, Dariva? Obrigado. Pois é. Agora sim. Tu tá onde? Tu era Caju, Gustavo. Pô, que beleza. Aham. Beleza. Que legal Muito te bom. ver, Dariva. Eu Sempre sei um que tu tá prazer. Né? Eu sei que tu tá pleiteando, logo tu será o próximo. Ó, Rede Logo nacional, né, cara? Tu é O sacana, Dariva né, é da segunda turma, da o primeira. Dariva é né? da Foi segunda turma. exatamente. Só depois que encerrar tá a primeira certo. turma. Não, Na verdade, Nina, eu fiz parte como aluno mas a gente especial da primeira turma. Né? a gente tava sempre junto lá, né, senhor? Fui fazer uma disciplina do Ariovaldo lá, que quando eu tinha cabelo. Depois da disciplina do Ariovaldo, eu perdi o cabelo todo. Mas olha só o que o cara fala. Eu ia fazer um elogio para você dizendo que você está mais bonito do que você era naquela época e fala uma coisa Então, dessa para mim. Aí, ó, até as disciplinas do PPGM que ajuda o cara a ficar mais bonito, né? Olha aí. Vamos usar isso na divulgação. Vou dar foto do Dariva, inclusive. Bate, até o Ricardo tá aí, não, eu ia falar uma coisa com ele, não falei aquela vez, né? Ele falou do cabelo branco. Eu ia falar que eu tinha mais cabelo branco quando era professor do que na indústria, porque professor é uma coisa que cansa, viu? É verdade. A gente tá Professor, sempre Agora a gente tá com estilo. Agora que eu tô em teletrabalho, eu tô que nem professor, porque antes eu ia na refinaria, chegava lá às 7h45, saía às 5 horas, ok, acabou o trabalho, né? Agora a gente tá o tempo todo online. Eu tô preparando coisa para amanhã de noite, às vezes. Então eu digo, eu voltei ao doutorado agora, né? Sem falar que o pessoal pede aula agora, é muito fácil, né? Então eles marcam treinamento. Eu tenho que dar 2 treinamentos agora, um quarto e um sexta, né? Isso. Então Nós professores também estamos assim, estamos trabalhando direto. O tempo todo, e ainda falando por aí, a imprensa falando que a gente não trabalha, né? Que a gente não vai lá na universidade, então nós não trabalhamos, né? Não está trabalhando. Agora tá difícil até de ir no banheiro, né? Às vezes. Antes eu ia na minha sala lá tranquilo, vou falar com alguém, ia pra sala, voltava, aquilo que eu comentei no grupo, né? O pessoal ia te procurar, via que não estava na sala e aceitavam isso. Hoje vão atrás. Não, WhatsApp, então, essa tragédia aí, né, cara? O cara te acha onde você tá, né? Uma coisa que eu não falei. Depois vem a repressão toda, né? Por que você não me atendeu? Não sei o que. Não, fica tudo aberto lá, um monte de mensagem aberta, esperando. Não, uma coisa que eu ia falar assim, ó, se alguém um dia tiver interesse em visitar, alguém que é da área, quiser conhecer aqui a refinaria, a gente tinha programa de visitas antes, agora não tem mais, né? Mas eu ainda tenho liberdade para receber visitantes, tá? Então, nós vamos falar com você sim, o PRH aí, vai ser interessante que a gente possa pelo menos fazer um tourzinho aí e conhecer alguma coisa aí, porque eu acho que a palestra foi motivante aí, o pessoal vai acabar se interessando sim. Acho que semana eu até recebi um pessoal de uma escola técnica que te levou, levou eles na área, tudo, né? Foi uma visita na refinaria, mas a gente não consegue ter, se alguém estiver por aqui, quiser ir fisicamente na refinaria. Eu acho que é uma coisa bem enriquecedora. A gente tem que esperar um pouco, dar uma baixada nessa questão do Covid aí, né? Para poder retomar nessas... juntar as pessoas novamente, né? Acho que vamos deixar o Gustavo, né? Não vamos invadir o teu terceiro turno, tanto. Sim, que isso. Eu gostei muito de participar. É muito legal mesmo, né? Esse evento está sendo meu xodó, pela oportunidade de ver os que eu conheço, a trajetória dos que eu conheço, e também conhecer a trajetória dos que eu não conhecia, como já foram vários anteriores, né? Então é muito legal ter esse convívio aí com alunos que estão entrando, com os colegas nossos de tantos anos, né? Muito, muito legal isso tudo. Acho que é isso, ótimo, né? Obrigada, Gustavo, novamente. Obrigada, Ari, por se disponibilizar. Obrigado, Débora. Parabéns para o Gustavo aí pela trajetória. Fiquei muito feliz de te ver bem. Dariva também. Muito feliz de te ver. Todos estamos bem, né? Que bom. Graças a Deus. Pelo menos os que estão aqui estão bem, né? É verdade. Gente, então, muito obrigada a todos, em especial ao Gustavo, Ariovaldo, Dariva, um beijão. Beijo para toda a família. Um abraço, pessoal. Nos encontramos em breve. Tchau, Aguardamos o convite da próxima. Isso. Um abraço. Um abraço. Obrigado pelo convite. Gente. Até mais. Obrigada, Gustavo. Tchau.